Boa tarde a todos. Que na tarde de hoje a gente consiga levar a mensagem do Cristo para todos nós, né? Bem, nós vamos falar da importância do Evangelho de Jesus na vida das crianças. Tudo aquilo que ensinamos a uma criança de cunho moral fica enraizado no seu íntimo, nas suas ideias, ainda que momentaneamente, às vezes nem a criança não se dê conta da validade e da importância daquele ensinamento, mas a vida nos relembra, nos traz de volta. E quantos de nós, na fase adulta, lembramos ensinamentos dos avós, dos pais, daqueles que conviveram com a gente, em que a gente percebe que tinham fundamentos e que tinham resultados, e bons. Assim como aquilo que trazemos no nosso íntimo, que não seja moralmente aceitável, os nossos defeitos, né, as nossas más inclinações, essas vão se dissipando com o tempo. À medida que vamos evoluindo, vai tudo ficando para trás. A frase, vinde a mim, os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que todo o que não receber o reino de Deus como pequenino, não entrará nele. Essa frase aparece em Marcos 10, 13. A gente vai ver também em Mateus, eles repetem a mesma frase, às vezes de uma maneira diferente, mas com o mesmo sentido. Essa frase foi dita quando uma criança que se aproximava de Jesus, as pessoas que estavam em volta, os discípulos, quiseram retirar essa criança, e Jesus repreendeu a todos eles, aproveitando aquele momento para que fosse utilizado. Tudo ele aproveitava, né? As coisas corriqueiras do dia a dia, ele aproveitava para trazer uma lição. Então, ele chama atenção, dizendo que ninguém vai alcançar o reino dos céus, né? Se não se sentir como uma criança. Não como uma criança com a infantilidade, mas com aquela pureza que a criança traz. Então, ele nos convida a cultivarmos a pureza do nosso íntimo. No Livro dos Espíritos, a questão 383 é a seguinte: qual para este, o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Aí eles respondem que encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então é a fase em que nós passamos, no período da infância, em que somos moldáveis, ainda que depois, com o tempo, a gente vá trazendo as nossas lembranças do passado e mostrando a nossa verdadeira personalidade, naquela fase da infância onde nós somos moldados, que através do carinho, do amor, né, da convivência, a gente vai, às vezes, superando muito cedo as nossas más inclinações. Por isso a importância de nós, como adultos, sermos exemplo, porque não adianta só a gente falar, a gente tem que fazer como Jesus, né? Jesus falava e agia de acordo com aquilo que ele falava. E tem um livro que se chama Retratos de Nazaré. É da Cirineia Yolanda Maffei, ditada por Leon Tolstói, e eles dizem que vários personagens que conviveram com Jesus ficaram esquecidos, são citados às vezes muito rapidamente, e a gente não sabe a história real de cada um, porque esses personagens, eles tinham uma história, né? Eles tinham um passado, tinham um presente, tinham uma situação naquele momento, e aí ela traz a história de alguns desses personagens.
Qual seria a história dessa criança que se aproxima de Jesus? Esse menino que de repente chega e se aproxima dele. Conta o livro que esse menino, que era órfão, e naquele período as crianças, assim como as mulheres, não tinham valor. Não, é difícil da gente imaginar isso, mas ele passava a ter valor depois que crescesse. Mas como que se cresce, né? Diante das dificuldades, assim, deixar uma criança que fica órfã, deixar nas ruas. E assim ele vivia. E ele, de repente, ele ouviu falar do Nazareno, de Jesus, dessa figura, e aquilo chamou muito a atenção dele. E ele pega e anda o dia inteiro no encalço de Jesus. Só que como ele era uma criança e não era bem-vinda, ele vai se esgueirando, se escondendo, até que anoitece. Jesus faz uma daquelas paradas em que se fazia uma fogueira, se fazia um peixe, alguém trazia um pão, se fazia uma refeição, e todo mundo esperava ansioso pelas histórias do Cristo. Nesse momento em que está todo mundo disperso, ele encontra uma brecha, sai correndo e se joga nos braços de Jesus. Aí eu vou ler porque o livro ele traz uma beleza que a gente não consegue dar, né? E ele tem, já mesmo sem conhecer Jesus, ele criou uma fascinação, assim, ele criou uma imagem de uma pessoa que queria fazer uma diferença na vida dele. Então, ele, quando chega bem pertinho dele, ele diz assim, o livro descreve, né? Olhando de perto, a criança constatou que se enganara. Distante a luz que o envolvia, parecia vir das labaredas da fogueira. Então, quando ele estava longe de Jesus, ele dizia assim, tinha uma luz nele que ele achava que era da fogueira. Bem de pertinho, no aconchego do seu colo quente, percebia que dele emanava aquela claridade linda. Se apagasse o fogo, ainda assim ele estaria envolto em luz. Aí vocês imaginem, né? E ainda nos olhos de uma criança, que vê com toda pureza. Porque nós costumamos criar sempre um senão, a gente procura um defeito, né? A gente procura algo que possa desmerecer aquele momento, ou um preconceito, ou alguma ideia de... Não, a criança não faz isso. Ela olha aquilo que está construído na sua frente, e foi assim que ele viu Jesus. Os olhos do menino brilharam ao ver, a trocar de perto, né, com os olhos de Jesus. Aí Jesus sorriu para ele, e aí chegou bem pertinho e disse, como te chamam? Só que o povo em volta agoniado, né? Não querendo dividir Jesus, né? Aí ele diz assim, meu nome é Eliasib. Assim minha mãe me chamava. Aí ele começa a contar para Jesus. Sabe criança quando vem da escola e começa a contar as histórias para a gente, que são infindáveis e que contam cheio de ânimo? Ele começa a contar para Jesus que ele vivia nas ruas, que ele passava muita dificuldade, que muitas vezes, quando ele dormia bem, é quando ele conseguia dormir num estábulo perto dos animais, onde ele podia se aquecer, e que muitas vezes ele sentia fome, e que às vezes ele roubava. Ó, a pureza da criança. Ele declarou a Jesus o seu maior defeito. Aí Jesus olha para ele e diz assim, eu sei que é errado, porque minha mãe me ensinou que nós não devemos roubar. Mas o Senhor entende, né? A fome é muito doída. E dói dormir com fome. E aí ele vai contando para Jesus. Jesus, alheio ao desagrado dos circunstantes, recebendo do fascinante, estranho e inabitual atenção, o pequeno continuava a tagarelar, ingenuamente, relatando detalhes da sua vida atribulada. Aí ele conta que a mãe tinha morrido,
por uma doença que ele desconhecia. Ela cuspia sangue, muito provável tenha começado com uma pneumonia, uma tuberculose, coisas que levavam, né, a pessoa a óbito naquela época. E ali ele foi falando, até ele, quando chega perto de Jesus, ele se agarra em Jesus de um jeito que a mãozinha dele estava tão suja que os dedinhos ficaram marcados nas vestes do Cristo. E Jesus não se importa. Jesus serve um peixe para ele, dá alguma coisa para ele tomar, e ali ele fica pertinho da fogueira. Jesus puxa o seu manto, cobre o menino, e aquele olhinho vai piscando lentamente, a voz vai ficando entrecortada, e ele dorme. Quando ele dorme, as pessoas ficam ansiosas, porque aí é o momento dos ensinamentos do Cristo. E Jesus começa a contar uma história bem corriqueira. Aquelas histórias que aconteciam diariamente naquele local. Ele começa a contar a história da mãe de Eli. E aí algumas pessoas se perguntavam como que Jesus sabia da história da mãe dele, se a mãe já tinha até morrido. Aí ele disse: vocês esquecem que eu sou enviado de Deus? Então ele, quando olhava para as criaturas, ele sabia da história que vinha por trás. E a história é uma história que acontece até hoje. Aquela mãe que se apaixona. Lógico, eu não vou entrar nos detalhes, né, porque não tem porquê, mas ela conhece ele se machuca, cai do cavalo, ela ajuda ele num curativo. Aí, como ele era uma pessoa importante, ele é levado. Depois ele ficou com aquela ideia da menina, porque ela era muito bonita, e ele sempre passava por aquele trajeto, que era onde ela ia buscar água para levar para casa. Aí ela se apaixona por aquele menino, porque ele era bonito, bem vestido. E aí, nas idas e vindas com a bilha de água, leva para cá, leva para lá, um dia ele aparece novamente. Ele aparece, traz um lenço para ela, para repor o que ela tinha utilizado para fechar a ferida. E ali ele começa a envolvê-la. E ela, apaixonada, cai nos encantos. Quando a barriga começa a aparecer, ela fica feliz da vida. Ela diz assim: nossa, eu vou ter um filho que vai ser parecido com ele, vou carregar um pedaço desse amor. Mas, quando ele percebe o que tinha acontecido, ela descobre que naquele momento ela seria abandonada. E ele nunca mais passou por ali. Ela, na ânsia de descobrir, porque ela tinha dúvidas, né, do que poderia ter acontecido, e o pai dela e os irmãos, muito rígidos, ela sabia o que ia acontecer se ela ficasse em casa. E ela dá um jeito e vai até onde ele mora. E lá os empregados diziam assim: não, some daqui, tu fosse mais uma das enganadas pelo senhorzinho. E ela volta, quando ela conta para os pais, o pai escorraça ela de casa, a mãe fica extremamente dolorida com a situação, mas como ela tinha filhos pequenos, ela não podia também abandonar a casa para seguir junto da filha. Quando ela lógico, enquanto a barriga não estava tão grande, ela conseguia uma coisa aqui, outra ali para se fazer, até o dia em que chega o dia do nascimento, e Deus não abandona ninguém, e ela acha uma casa abandonada, ela entra nessa casa, e Deus manda uma parteira até ela, porque a parteira vê ela circulando e fica sabendo que ela está nessa casa. Faz o parto e cuida dela durante 40 dias, sem receber nada, sabendo que não ia receber, mas tinha um impulso muito grande de ajudar. E aí, no final, ela diz para ela: minha filha, sai da cidade, vai embora. Vai, segue a tua vida em outro lugar, porque lá pode ser que tu encontres alguém
que te queira com teu filho. E assim ela faz, só que como ela era muito bonita, ela não foi bem aceita, porque as mulheres tinham ciúme, achando que ela poderia roubar o marido de alguém, né? E aí ela segue até o ponto em que ela precisava alimentar o filho e ela passa a se prostituir. E olhem só o que faz uma atitude de uma pessoa, o estrago que faz na vida de uma criatura. Ali ela sabe que nunca mais ela vai amar na vida, com exceção do filho. E ela vai cuidando dele, e nos momentos em que ela pode, ela vai sempre trazendo o melhor dela para ele. Tanto é que ele é um menino determinado, apesar da pouca idade. Mas aquela mãe deixa impresso naquele filho, aquilo que a gente falou, deixa todo o amor dela, deixa as músicas que ela cantava para ele dormir. E assim, ela seguindo aquela vida que não era adequada, ela adoeceu. Obviamente, o estado emocional faz com que a pessoa adoeça, e aí ela vem ao óbito, e ela morre. As pessoas que estavam ali naquele momento, naquela conversa, se sentem envergonhadas, porque algumas delas já tinham agido, talvez, daquela forma. E conseguem compreender a mensagem do Cristo. As mães, principalmente, foram as que mais ficaram com o sentimento aflorado. Jesus olha para uma delas e diz assim: minha filha, eis aqui o teu filho. E entrega para uma delas. E ela leva aquela criança para criar como filho. Nós vamos ler depois o final, que é a declaração dele, que é a parte mais bonita. Então, no livro Vida em Vida, diz assim que o espírito, viajante da eternidade, adormece no berço para acordar na sementeira, tanto quanto adormece no túmulo para acordar na colheita. Então, aqui semeamos, para depois fazermos a colheita ao partirmos aqui da terra. E o homem que amadurece na experiência terrena suspira por encontrar, além da morte, braços amigos que o sustentem na grande romagem para a divina luz. Sempre encontramos alguém que nos ajude. Sempre. Ninguém pode dizer que nunca foi auxiliado. A não ser que viva em extremo egoísmo, achando que é o centro da vida. Talvez esse possa pensar dessa forma. Mas quando temos olhos de ver, sim, percebemos que temos ajuda o tempo inteiro. Há quem reabra os olhos na paisagem reconfortante do amor e da alegria, consoante a alegria e o amor que plantou na leira humana. Mas também há quem se reconquiste em pleno espinheiro de aflição e sofrimento, segundo a aflição e o sofrimento que espalhou na própria estrada. Então, tudo aquilo que a gente semear aqui é aquilo que a gente vai colher do outro lado. Se às vezes a gente tem dúvida, ou se às vezes a gente não pensa nisso, e é errado a gente não pensar, porque eu sempre digo que a gente devia ter cursinho para desencarnar. Porque a gente não pensa, a gente vai vivendo a nossa vida sem pensar o que vem lá adiante. A gente devia parar para pensar. Será que o que eu tenho feito, eu vou conseguir colher bons frutos? Por isso mesmo é possível observar na própria terra a lei de correspondência pela qual cada um responde pelas próprias obras. Cada espírito renasce na posição que merece, de acordo com as dívidas ou aquisições que se ajustam. As situações em que a gente se encontra aqui hoje, as dificuldades, também têm uma correlação àquilo que a gente já plantou anteriormente. A gente vai, e às vezes, uma situação muito difícil, talvez seja um espírito que já esteja mais evoluído, com capacidade de quitar algumas dívidas pesadas do passado. Porque, na bondade de Deus, a gente só encara as problemáticas difíceis quando a gente tem condições de resolvê-las. Senão, a gente não recebe.
Por isso que é cada um de acordo com o seu conhecimento, com o seu estado de consciência. Há quem nasça no ódio com que intoxicou o próprio destino, como há quem retoma o corpo com as mesmas feridas que ontem estampou na própria alma. Porque tudo aquilo que fazemos reverte no nosso próprio corpo físico. Quando a gente vem e reencarna, tudo aquilo se reflete nesse corpo que a gente vem e recebe aqui na Terra. Por isso que alguns nascem com problema, outros, cada um do seu jeitinho, da maneira que precisa. Daí o impositivo de entendermos na infância não a estação de irresponsabilidade festiva, mas a hora favorável de abençoada preparação para o futuro. Então, enquanto a gente trata a criança como aquele momento das brincadeiras, ele não entende, ele não sabe. Sim, ele entende, ele sabe, porque ele é um espírito velho. Ele vai registrando no seu íntimo todas as informações. E as crianças de hoje em dia estão mais vaporosas nesse sentido. Quem tem a felicidade de conviver com elas, percebe isso. Que elas mais cedo têm essa consciência e mais cedo têm esse entendimento. Receberemos amanhã na alma confiada às nossas mãos aquilo que hoje lhe oferecemos. Nossos filhos no mundo são consciências que gravitam em torno de nossa vida, refletindo agora ou mais tarde o nosso devotamento ou a nossa deserção. Não vale iludir a criança com a fantasia do dinheiro ou do privilégio, anestesiando-a na leviandade. Quantos pais, às vezes, compram as crianças com situações que facilitam a vida momentaneamente, mas que depois vão trazer um prejuízo muito grande. Inclusive, as telas, o excesso de tela, né, que hoje é tão falado. Então, temos que tomar esse cuidado. Porque é nossa responsabilidade. Assim como a gente prejudica esse desenvolver da criança, nós somos responsáveis por isso e nós vamos responder por isso também. Não só pela criança que depois vai estar refletindo e ela vai ter que também, a vida vai ter que ensinar para ela. Ela vai ter a oportunidade de reverter. Mas a responsabilidade maior vai ser daquele que educa. O lar é, antes de tudo, a escola do caráter, e somente quando os responsáveis por eles se entregarem felizes ao sacrifício próprio para a vitória do amor, é que a vida na Terra será realmente de paz e trabalho, crescimento e progresso, porque o homem encontrará na criança as bases justas do programa da redenção. Isso são orientações de Emmanuel, que magnificamente traz tanta coisa linda para a gente. Então, assim, tudo aquilo que for de sacrifício, porque ser mãe e ser pai, ou aquele que cuida, ou aquele que educa, é um período de sacrifício muito grande. Mas nós que estamos aqui, nós somos resultado de algo que aconteceu com a gente lá atrás. Por isso que essa fala é tão importante, para que a gente possa analisar, porque a gente não pode se justificar no erro de um pai ou de uma mãe e dizer assim, eu não tenho mais jeito porque eu aprendi assim quando eu era criança. Se alguma coisa está errada, está em tempo de mudar. E aí nós vamos ler o finalzinho, que é quando o próprio espírito de Eli faz o seu depoimento. O livro é sempre assim, vem a história contada, né, como que aconteceu no período do Cristo, e depois o próprio Espírito, ele faz o seu depoimento do seu ponto de vista de como as coisas aconteceram. O livro é maravilhoso. Aí ele começa, eu vou só tirar alguns trechos, tá? Então, teve um momento que ele diz assim, agarrei-me a Jesus qual náufrago, aos destroços salvadores de um barco. Afinal, que era eu a não ser um náufrago em meio às tempestades existenciais? E a gente consegue se encontrar dentro dessas falas dele. Chama eterna, luz de peregrina beleza, acalanto suave
de melodiosa e sonora voz, cálidas e amorosas mãos, forte corpo, seguro porto, farol, guia, pai, amigo, irmão, Jesus. Em seu colo adormeci, e ao despertar deparei com macio leito, alvos panos, afeto maternal. Tinha eu 6 anos, e aí quando eu li isso, meu coração doeu mais ainda. Vocês podem imaginar uma criança de 6 anos andando pelas ruas, sozinho, tendo que resolver a sua própria vida? Ele, o mestre, havia partido deixando atrás de si salutares brisas de renovação. Contudo, apesar da pouca idade, algo me dizia bem no fundo do coração que o maior dos sonhos havia sido conhecê-lo. Crescendo, compreendi que não estava enganado. Então o divino amigo aparecera na cruz, mas seus ensinamentos se espalhavam, apesar das reiteradas tentativas dos romanos e judeus no sentido de cercear as inesquecíveis verdades por ele deixadas. Essa criança de 6 anos recebeu um carinho de Jesus e serviu para que ela mudasse e fosse um adulto diferente. O refúgio dos mortos, porque daí ele começa a contar, porque ele passa a pregar a palavra do Cristo, ele vai atrás das histórias dele, e ele se torna um cristão. E aí, Roma vivia aquele reboliço de perseguição aos cristãos, né? Aí ele começa a falar sobre esse período. O refúgio dos mortos na escuridão da noite, as catacumbas de Roma, constituíam um local evitado pela maioria dos vivos. Assim, os magníficos e estrelados céus, as perfumadas brisas de 7 colinas, os cadenciados passos de soldados, tudo se perdia quando adentrávamos os sombrios subterrâneos das galerias, onde aqueles que haviam partido silenciosamente nos franqueavam passagem, cedendo sua derradeira morada para realizarmos os cultos. A fé impulsionava os nossos passos. Era quando eles faziam as pregações dentro das catacumbas, né? Os anos haviam passado, meus cabelos embranqueciam e o corpo já não possuía o vigor da juventude. Certo dia, soldados romanos invadiram minha humilde casa, atirando-me aos empurrões a triste cárcere. Fome, sede, indescritíveis horrores nas fétidas masmorras, ensurdecedora e desatinada plateia, ensanguentada arena. Toda a desgraça que a gente pode imaginar. Que poderiam querer comigo? Pobre criatura debilitada pelas agruras da prisão? Os soberbos gladiadores com suas reluzentes espadas e assassinas redes? Um medo intenso paralisou-me as enfraquecidas pernas. Quem não teria medo diante do anúncio da morte? Quis arrastar-me pelo chão, qual verme implorando clemência. Então avistei-o, sempre belo. A mesma luz ao envolvê-lo, os mesmos olhos e compassivos. Os mesmos olhos ternos e compassivos. A espada seccionou-me as vértebras com selvagem impacto, mas nada senti. Estava correndo para ele novamente, menino, na distante Galileia. E assim que todo aquele que trilha pelo caminho do bem, que luta contra as suas más tendências, que se esforça, mas quando eu digo esforço, é a gente lutar contra aquela nossa vontade de fazer errado, de escolher as más escolhas, é a nossa vontade de prevalecer diante de tanto conhecimento que temos, de tantas coisas lindas que escutamos aqui nas palestras, nos livros em que lemos, e que colocamos em prática, amando o nosso próximo. É assim que a gente vai encontrar, um dia, Jesus nos esperando do outro lado, de braços abertos,
assim como Eli, que foi recebido por Jesus Cristo. Que todos nós possamos voltar para os nossos lares com essas ideias, com esses pensamentos, em busca da nossa melhora. E que Jesus nos acompanhe sempre, e que seja sempre a nossa melhor escolha. Boa tarde e obrigada pela atenção de todos.